suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. A mais uma noite onde vamos poder, hoje uma noite onde vamos falar e estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Temos falado sobre a mediunidade, falámos ontem, na verdade, o António Ruivo falou-nos deste tema fascinante que são as colunas espirituais. Falamos de histórias de vida e de muitos outros temas, porque a doutrina espírita é este bálsamo divino, é um mundo de conhecimento que, para quem gosta destes temas, tem muito por onde pesquisar, tem muito por onde querer saber, porque a informação está aí. Basta nós querermos aprofundar os nossos conhecimentos. Então hoje vou falar sobre uma passagem evangélica. Vamos refletir sobre ela e retirar-lhe os ensinamentos espirituais. Então vamos utilizar os conhecimentos da doutrina espírita, vamos... portanto, versículo a versículo, vamos discorrer sobre esta passagem da pesca maravilhosa. Então, para me ajudar neste propósito, eu convidei aqui uns amigos e, senhoras e senhores, com todos vós, para me fazer as leituras complementares, que são sempre um trabalho encantador. Vamos ter a companhia de Ana Filipa Graça, Marta e João. Boa noite a todos, como é que estão? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Marta, boa noite, João, boa noite, Filipa. Olá. A Filipa, em vez de carregar no mute, carregou para sair da live, portanto, vamos aguardar que ela venha. Cá está ela. Filipa, era ao lado, Filipa. Estás aí, Filipa? Ok, a Filipa ficou congelada. Vamos esperar que ela entre novamente. Antes de mais, Marta e João, podem fazer uma breve apresentação vossa enquanto a Filipa entra? Quem são, o que fazem e há quanto tempo conhecem a doutrina?
Então, o meu nome é Marta Costa, sou funcionária pública na Câmara de Rio Maior, tenho 47 anos e conheço a doutrina há pouco mais de 2 anos. Muito bem. João? Eu, João Pandaio, faço vendas de automóvel, tenho 50 anos, se chegar ao dia 23 de março, e conheço a doutrina há cerca de 2 anos também, mas assim a ver, aí há um mês e meio para cá, falei com o Zé Sabino e com a Marta, Uhum. Sim, senhor. e Muito bem. gostei muito daquilo que falei com eles. Ótimo. Então, João, Marta, sejam bem-vindos, assim como a Filipa. É um gosto ter-vos cá. Obrigada. Obrigado. Vamos Obrigada. fazer então aqui a prece de abertura para os nossos trabalhos e depois então farei a explanação que preparei para hoje. Acompanhem-me, convida como me possam acompanhar na prece, tanto a vós como a todos os que nos ouvem, invocando este Mestre amoroso que nos convoca, nos convida a uma transformação tal e qual fez a Simão Pedro. É sobre isso que vamos falar hoje, deste convite excelso que há tanto tempo Jesus nos convoca para sermos melhores, para amarmos o nosso próximo, até para amarmos os nossos inimigos. É uma estranha forma de amar para nós, infelizmente, mas que a pouco e pouco vamos compreendê-la. E assim esperamos que o dia de hoje, com o entendimento que vamos sair daqui, que o Evangelho à luz da doutrina espírita possa extrair o conteúdo espiritual desta mensagem, deste pescador de homens que há tanto e tanto tempo nos ama, nos abraça e nos acolhe. Pedimos-te, Senhor, as inspirações para que o dia 2 possa ser enriquecedor para todos aqueles que nos vão ouvir. Que assim seja. Muito bem. Então, meninos, vou deixar-vos aqui numa sala de espera e depois, entretanto, já falamos, está bem? Até já Ok. então. Isto, de facto, é uma passagem incrível. É este encontro que Simão Pedro tem com Jesus e, no fundo, nós, em algum ponto da nossa vida, vamos ter este encontro. O encontro onde nos vamos entregar à sua paz, ao seu amor e, no fundo, trabalhar em seu nome. Na verdade, todos nós trabalhamos em seu nome. A verdade é que muitas vezes não temos essa sensibilidade. Então, esta passagem da pesca maravilhosa, nós vamos concentrar-nos na passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, mas esta passagem também está descrita em Mateus no capítulo 4 e em Marcos no capítulo 1, 16 a 20 e em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Então, vamos começar a desfilar aqui a nossa passagem. Vamos primeiro fazer uma leitura global e depois então vamos tentar aprofundar um bocadinho os conhecimentos que ela nos quer transmitir. Então, diz assim: E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele, para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e deixe as vossas redes para a pescaria. Em resposta, disse Simão: Comandante, labutando toda a noite, nada apanhamos, mas com base na tua palavra, descerei as redes.
Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. E acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de se afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e Jesus disse a Simão: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Portanto, e termina aqui a passagem sobre esta pesca maravilhosa. Ora, há aqui algumas reflexões que nós temos que fazer, que é o seguinte: cada vez que nós vamos olhar e tentar aprofundar aquilo que é o estudo do Evangelho, nós temos que ter algumas premissas. E uma das premissas, e acho que é a fundamental, é a contextualização da própria passagem. Porque se nós verificarmos apenas um versículo, nós podemos ter uma ideia, ok, e podemos fazer uma interpretação daquilo que daquilo que lemos, mas nós temos que ter, sobretudo, temos que saber que esse próprio versículo está dentro de um contexto, de uma narrativa de Jesus ou dos próprios Evangelhos. Então, há perguntas fundamentais que nós temos que ter em consideração antes de irmos ou de versarmos os nossos olhos sobre os textos. E uma das perguntas que se pode fazer é: quem é que está nesta passagem? Então nós percebemos, depois desta primeira leitura que fizemos, que nós temos aqui várias personagens. Temos, por um lado, Jesus, e Jesus, no Novo Testamento e nas passagens evangélicas, é sinónimo sempre de idade, ou seja, daquele espírito evoluído que nos traz um outro tipo de conhecimento. Portanto, Jesus é um espírito crístico, é um espírito que tem um grau de evolução que nem nós próprios conseguimos entender a grandeza de Jesus, e por isso mesmo é que estudá-lo e preocupar-nos com aquilo que ele nos trouxe é, no mínimo, nós, para já, um ato de humildade e depois também um ato de inteligência, porque se nós queremos progredir espiritualmente, é com a maior referência que nos foi trazida pelos próprios livros dos Espíritos, na questão 625, quando Allan Kardec pergunta quem é que foi o Espírito que alguma vez a humanidade conheceu, e eles referem que é Jesus. Portanto, a partir desse momento, nós temos que ter em referência sempre Jesus. Então, é através dos conhecimentos depois que a doutrina nos traz que nós conseguimos aprofundar um bocadinho mais. Então, se nós, por exemplo, eu agora fiz esta leitura, mas, ok, nós não percebemos ainda muito bem, depois desta leitura mais superficial, qual é o conteúdo espiritual, o que é que Jesus quer dizer. Bom, deixem-me só aceitar aqui a Filipa, senão ela vai continuar sempre aqui a tentar entrar. Só um bocadinho. Pronto, a Filipa já aqui está. E agora vamos colocar aqui. Ok. Já voltámos. Senão ela estava constantemente a tentar entrar e estava-me a perturbar. Então temos as personagens desta passagem. Portanto, temos Jesus, temos Simão Pedro, que na verdade é aquele a quem Jesus convida para ser seu discípulo e para o seguir. Mas temos também outros pescadores que estavam no lago de Nazaré, estavam ali a pescar, e eles tinham vindo de uma pesca onde estiveram toda a noite a pescar
mas nada apanharam. E depois temos outro elemento nesta passagem que é a própria multidão. Então reparem, através da identificação das personagens, isto é quase como se fosse uma peça de teatro. E existem vários personagens que interagem uns com os outros. Então podemos dizer que Jesus aqui é o símbolo da divindade, é aquele que traz a palavra, é aquele pelo qual nós devemos seguir. Simão Pedro acaba por ser o discípulo de Jesus. Temos também outros pescadores e, sobretudo, uma multidão bastante sofredora e bastante aflita. Então, reparem, outra pergunta que se pode fazer é onde? E onde é que isto aconteceu? Portanto, o próprio vídeo e o próprio texto dizem que é no lago de Genezaré. E, aparentemente, é só um lago. Mas, como vamos ver um bocadinho mais à frente, nós temos que ter em atenção também aos locais onde as passagens são feitas. Porque temos aqui dois elementos. Temos aquilo que é um elemento terra e aquilo que é um elemento água. O lago simbolizando a água, uma matéria mais depurada, e a terra, aquilo que é mais ligado à própria matéria e aos pensamentos mais materiais. Então reparem como a pouco e pouco as coisas vão ficando mais claras. E quando? Quando é que esta passagem acontece? De manhã ou de madrugada, porque, como já disse anteriormente, os pescadores tinham ido à pesca, não tinham pescado nada, estavam com um desânimo imenso, sem esperança, não tinham nada a comer e acabaram por estar um pouco desesperados. Mas quando Jesus chega perto deles, portanto eles tinham chegado da pescaria, supõe-se que tenha sido de manhã ou de madrugada, no fundo, ou seja, mais de dia. Então esta oposição entre trabalhar de noite e trabalhar de dia, também se pode fazer um paralelismo entre pensamentos mais destrutivos, pensamentos de ódio, de rancor, com o inverso, portanto, pensamentos mais benéficos, pensamentos mais espiritualizados. Então, outra das questões que se pode fazer e que se deve fazer quando se vai ver uma passagem é como. E o como, ele diz que é entrando no barco de Simão. Portanto, Jesus utiliza-se do barco de Simão Pedro, onde Simão Pedro, que era pescador, estava lá em cima, e acabou de entrar no barco de Simão. E porquê? Porque iria fazer-lhe um convite para o seguir e para se tornar mais tarde no próprio discípulo. Então, outros fatores relevantes quando vamos ver as passagens têm a ver com estas questões culturais, com as questões das mudanças de cenário, termos atenção aos verbos e ao que eles querem dizer, e a partir daí refletir sobre todos estes pontos para ficarmos com uma visão mais ampla daquilo que vamos ler. Então agora reparem, nós já sabemos as personagens, já sabemos onde é que aquilo foi, já sabemos o que é que vai acontecer, já sabemos que Jesus é sempre aquela mensagem da divindade, educando todos aqueles que estão perto dele, e portanto estamos agora, neste momento, muito mais preparados para entrarmos diretamente na passagem que vamos e que estamos a estudar em conjunto. Então reparem, vamos então procurar refletir um pouco sobre o versículo a versículo. Diz assim: e sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. Então temos aqui o verbo espremer e ao espremer-se. Agora vamos refletir aqui um pouco. Quando é que as pessoas, e aqui o símbolo da multidão, o facto de termos uma multidão espremida significa o quê? Significa que temos a multidão com dor, uma multidão aflita.
E nós, na nossa vida, o que é que fazemos? Quando temos dor ou quando aparecem aquelas provas ou aquelas notícias que nos abalam completamente, o que é que grande parte de nós faz? Procura, não é? E procurando ajuda, procura quê? Procura uma igreja católica, procura um centro espírita, procura um amigo. Então esta multidão, nada mais somos que esta nossa sociedade que vive aflita, as pessoas que não têm saúde, as pessoas que vivem com conflitos internos profundos, pessoas que, por exemplo, olhem, médiuns que são completamente fustigados pela influência espiritual negativa. Então, ao espremer-se a multidão, significa que havia naquela altura uma multidão que procurava, estava ávido de conhecimento e ávido de saber mais sobre a palavra dele, Jesus, e no fundo sobre as leis divinas. Então, nós podemos, de certa forma, espelharmos-nos enquanto sociedade, espelharmos-nos enquanto individualidades nesta multidão sofredora. Porquê? Porque nós ainda somos muito infantis no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à moral, aos bons comportamentos, e é por essa razão que esta multidão acabava por chegar-se perto, porque ele era e é este símbolo da divindade na passagem. Mas esta divindade na passagem é a nossa divindade na nossa vida no dia a dia. Ele traz-nos até o ensinamento de bem-aventurados os aflitos. E bem-aventurados os aflitos porquê? Porque nós, através da aflição, através das nossas provas, vamos conseguir reparar o quê? Os nossos débitos do passado. Então, para todas aquelas pessoas que sofrem e que neste momento estão a passar ou por desemprego ou por alguma situação difícil, já podemos depreender ou compreender que, quando estamos aflitos, o caminho que devemos fazer é procurar Jesus. Ou seja, procurar o amparo e o consolo nestes ensinos. Para quê? Para que, pese embora nós possamos sofrer e temos de ter o nosso direito ao nosso luto das nossas aflições, possamos ultrapassá-las com calma, com paz e com resiliência, através de um processo primeiro de aceitação, para depois então nos conseguirmos erguer, nos conseguirmos levantar, e é esse o grande propósito. Então, aqui, ao espremer-se a multidão, a mensagem que eu vos quero transmitir é que estamos perante uma multidão de aflitos, uma multidão de pessoas que não tinham nada, tinham apenas a pobreza, que tinham fome, mas que tinham, sobretudo, esta fome espiritual. Então, o facto das pessoas, de vocês estarem aqui a ver esta minha apresentação, também já diz muito. Diz que nós, eu que estou a falar para vós e vós que estáis-me a ouvir, nós todos estamos sedentos desta verdade, estamos sedentos destas palavras. Porquê? Porque em certas alturas ou em certas circunstâncias nós próprios nos sentimos espremidos pela vida, espremidos pelos problemas, espremidos pelas nossas aflições. Pronto, este primeiro versículo já ficou um pouco mais claro. Então, e viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado, levavam as redes. Então, reparem, temos aqui mais um versículo em que viu 2 barcos. Quem é que viu? Foi Jesus que viu 2 barcos. E aqui gostava de destacar o verbo atracados. O facto dos barcos estarem atracados significa que os barcos estavam amarrados à terra. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vem dizer que os barcos, quando estamos a interpretar os textos sagrados, são as vidas. Então, Jesus viu 2 barcos, mas
metaforicamente, ele vê ali as vidas, ou seja, e como eu falei há pouco, a questão terra, da parte terrena mais materializada e do lago um espaço mais espiritualizado, então significa que estes dois barcos estavam atracados aos pensamentos materialistas. Ou seja, o facto de estarem atracados à terra significa que os pensamentos dos pescadores estavam, ou seja, mais apegados àquilo que é a materialidade, aos bens terrenos, e isso também se pode transportar para a nossa vida. São aquelas pessoas que são ateus, que se preocupam apenas com os bens materiais e que, fruto da sua ambição, passam muitas vezes por cima de outros e depois acontecem as grandes desgraças. E o facto é que o pensamento materialista traz sempre quê? Mais sofrimento. E é por essa razão que eles tiveram a trabalhar toda a noite e acabaram por não pescar nada. Porquê? Porque a sua forma de pensar, a forma como agem, faz com que a pesca não seja proveitosa. E é por essa razão que eles lavavam as redes e estavam completamente desanimados, que não tinham pescado nada. Então, o facto dos barcos estarem atracados à terra significa que os seus próprios pensamentos e a forma como viviam a sua própria vida estava mais ligada àquilo que é os bens materiais, ou seja, aquilo que é o pensamento mais terreno. O versículo número 3 diz então: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra, e após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Então, identificando que o barco são vidas, então o facto de Jesus entrar no barco que era de Simão Pedro, o que é que significa isto? Significa que quando Jesus entra na nossa vida, e o que é que acontece quando Jesus entra na nossa vida? Nós começamos a perceber que nos sentimos profundamente amados. Começamos a sentir uma alegria íntima. Começamos a sentir que, afinal, pese embora as nossas dificuldades, vale a pena nós termos a nossa espiritualidade, fazermos as nossas orações, sermos boas pessoas, porque há uma alegria íntima. Então o facto de quando Jesus entra no barco de Simão, ele entra na vida dele. E agora vamos refletir. Porque é que Jesus entrou na vida de Simão e não entrou na vida dos outros pescadores? Eu digo-vos o porquê. Porque foi ele próprio que criou condições para que Jesus se manifestasse na sua vida. Então, quando as pessoas dizem: eu não tenho espiritualidade ou sou ateu, é claro que nunca irá ser, mais tarde, o sofrimento há de trazer essa verdade. Mas o facto das pessoas não fazerem orações, não fazerem boas leituras, não terem hábitos que vão de encontro à elevação espiritual, é claro que as pessoas e a espiritualidade superior não se consegue chegar perto delas e não consegue ajudar de uma forma mais eficaz. Então, a grande diferença de Simão para os outros é que, de certa forma, no seu íntimo, Simão Pedro permitiu a entrada de Jesus na sua vida. E agora a reflexão que fica é: então e nós? Estamos a conseguir ser estas vidas que permitem que Jesus entre nelas? Cada um de nós está a permitir que Jesus entre na sua vida? É uma reflexão que a cada um cabe fazer. Se nós próprios estamos a permitir que Jesus se manifeste em nós. Então, depois está aqui um detalhe também muito interessante, que é que ele não se afastou muito da terra. Afastou-se um pouco da terra. Então, quando nós temos os nossos problemas,
o que é que Jesus nos ensina? Para nos afastarmos um pouco do turbilhão das emoções, para nos afastarmos um pouco daquele caos em que estamos a viver. Temos assim notícias ruins. Portanto, o que é que devemos fazer? Afastarmos-nos um pouco da terra, ou seja, reservarmos-nos no nosso quarto íntimo, como ele nos ensinou, e fazermos uma oração, fazermos uma boa leitura. Para quem é mais espiritualista, fazer uma meditação, fazer uma reflexão sobre si mesmo e por aí vai. Então, às vezes, o afastar-se um pouco da terra significa que, para ele estar mais próximo de Jesus, o que teve que acontecer foi ele afastar-se um pouco do pensamento materialista que tinha, ou seja, que o tinha levado a estar na situação de aflição em que ele se encontrava. Então, após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Ou seja, isto aqui já é uma questão mais cultural, porque naquela época os grandes mestres ensinavam sentados. Então, o facto de Jesus se sentar para ensinar as turbas, já é uma questão mais cultural, como disse, significa que ele estava em conformidade com aquilo que era a primeira revelação divina e que não vinha destruir a lei, e, portanto, os grandes mestres, quando ensinam aquilo que é a palavra de Deus, acabam por estar nesta posição de sentado, a posição de equilíbrio, de domínio daquilo que é o ensino. Então, continuando aqui a nossa reflexão, ora vamos aqui para o 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Então, aqui Jesus, portanto, pede numa primeira fase a Pedro para se afastar um pouco da terra, ou seja, daqueles pensamentos mais materialistas, e leva-o até mar alto. E aqui o facto de levar até mar alto significa já uma aproximação mais profunda com Simão Pedro, levando-o ao mar alto, nada mais é que é levar o servidor ou levar o apóstolo a águas mais profundas. E as águas mais profundas são assentimentos do próprio, onde somos convocados a profundas reflexões. E o que acontece quando nós vamos ser levados à profundidade enquanto estamos no trabalho com o Cristo, às vezes o que é que vai acontecer é que nós vamos estar sozinhos. E às vezes vamos sentir solidão, vamos sentir medo, vamos sentir que às vezes não vamos ser capazes de concluir com sucesso os objetivos a que nos propomos. Então este mar alto é num serviço um pouco mais aprofundado, ou seja, é a um nível de intimidade com Jesus um bocadinho mais profunda. Significa o trabalho mais aprofundado, onde vamos experimentar o testemunho do próprio amor, o testemunho de lutarmos contra o nosso egoísmo, de lutarmos contra o nosso orgulho. Então, em resposta, disse Simão: comandante, labutando toda a noite, nada apanhamos, mas com base na tua palavra, descerei as redes. Então, quando Simão diz comandante, nós percebemos logo que o Simão reconhece a superioridade moral e intelectual de Jesus. Se fizermos a leitura um bocadinho mais superficial, comandante também é uma terminologia náutica, porque Lucas, que foi quem escreveu esta passagem, ele também próprio era médico de náutica, portanto também fazia viagens naquela altura. Então o facto de ele ter utilizado aqui a palavra comandante significa que Simão Pedro reconhece em Jesus esta tal autoridade. Então, mas nós, de facto, Jesus é o comandante das nossas vidas e acaba também por ser o governador espiritual do nosso planeta. Portanto, é o grande comandante do nosso planeta e das nossas vidas. Porquê? Porque é aquilo que nós conhecemos de mais perto do amor de Deus. Então, acaba por ser a maior referência alguma vez conhecida para nós e, portanto, é claro que Simão Pedro reconhece-lhe logo
esta superioridade moral. Então, labutando toda a noite, nada apanhamos, mas com base na tua palavra descerei as redes. Então, reparem aqui o efeito noite e o efeito dia ou o efeito manhã é que ele durante toda a noite nada apanhou, mas com base na tua palavra descerei as redes. Então, o que é isto com base na tua palavra? É tudo aquilo que nós fazemos que façamos com amor. Então, com base na tua palavra, ou seja, com base no amor, com base no meu amor que eu tenho pela minha profissão, com base no amor que eu tenho pela minha família, com base no amor que eu tenho para os meus vizinhos, com base no amor que eu tenho pelos meus inimigos, é com base em tudo aquilo que eu faça, com base no amor de Cristo, é com base que nós devemos pautar a nossa vida. E isto versa muito sobre a intenção com que fazemos as coisas. Se a nossa intenção for boa, ou quando vamos fazer, por exemplo, um exame, fazer uma oração, Senhor, que este exame possa ser feito, que eu possa ter a força para estudar, que eu possa ter o conhecimento e a destreza para perceber as perguntas, para conseguir fazer as respostas. E com base na tua palavra, ou seja, esta ligação íntima com Deus, esta ligação íntima com esta fonte de amor. Então, é com base nesta palavra que Simão Pedro lança as redes. Ou seja, ele antigamente fez a pescaria com base em quê? Nos pensamentos terrenos, e agora a pesca que ele vai fazer é com base na palavra do Cristo. E vamos ver qual é a diferença. Então, ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixe e as redes deles se rompiam. Então, qual é que é a diferença entre a pesca de noite realizada pelo Simão Pedro e a pesca realizada com base na palavra de Jesus? É que num lado não se apanhou nada. No outro, a quantidade de peixes era tão grande que as próprias redes se rompiam. Então, o que é que significa estes peixes? Estes peixes nada mais são que os valores maiores, os valores morais, os valores da fraternidade, os valores da compreensão, os valores da compaixão, os valores da amizade e do amor por nós mesmos e também do amor pelos outros. Então, o que nós concluímos aqui é que a nossa vida, se for feita com base na palavra do Cristo, a nossa pesca será rica destes valores maiores. De tal forma que as nossas redes se vão romper. Ou seja, vamos ficar tão cheios interiormente que vamos ter uma vida completamente de abundância. E agora, que abundância é que nós vamos falar? Será que é a abundância de bens materiais? Será que é termos uma casa muito boa, um carro muito bom? É claro que não. É termos o valor maior da paz. Sentirmos-nos amados e conseguirmos amar o próximo. Então, é essa abundância de que Jesus fala e é esta a grande pescaria a que todos somos convocados. De poder dar através do nosso exemplo pescarmos outros irmãos nossos. Que, no fundo, é isso que aqui também estamos a fazer. Então, e acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de se afundarem. Então, o que é que aconteceu? A pescaria foi tão boa que Simão Pedro falou com os outros colegas para virem também pescar com base na palavra do Cristo. Então, a verdade é que encheram ambos os barcos ao ponto de se afundarem. Então, reparem, os barcos estavam tão cheios, que estavam ao ponto de se afundar de tão cheios que estavam. Reparem na abundância de que se está a falar da pescaria é feita em nome de Jesus.
E há aqui um detalhe interessante, que é o detalhe da partilha. O Simão Pedro ficou com o barco tão cheio, mas chamou os parceiros. Então ele não quis só a pescaria para ele. E é uma das grandes diferenças desta mensagem de Cristo. É que estas cores e esta beleza e esta abundância é para ser partilhada, porque dá para todos. Então, quando ele acena aos parceiros, significa que ele também vê nos parceiros seus irmãos, seus familiares, pessoas iguais a ele mesmo, que também precisam de comer, também precisam de beber, também precisam de se alimentar. Então, é este grande alimento que é a mensagem de Cristo, é este grande alimento que é a mensagem de Jesus, que nós, quando a conhecemos, a devemos partilhar. E é muito por causa disso, por sentir e por perceber que assim é, que eu estou a falar de Cristo a vós. Então, ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E o artigo é fantástico. Porquê? Porque Simão Pedro ficou tão contente, ficou com uma alegria tão grande da pescaria que conseguiu, que ele chegou a um ponto de não se sentir digno de receber tantas bênçãos. Ele posternou-se, colocou-se de joelhos e baixou a cabeça, posternando-se à frente de Cristo, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então reparem, quantas vezes é que nós nos sentimos não merecedores. E eu olho para mim aqui e é exatamente isto que eu sinto. Eu estou a falar, estou com este projeto convosco, temos passado aqui momentos incríveis e de certa forma aquilo que eu sinto é que não me sinto merecedor de tantas bênçãos que eu tenho tido aqui. É um pouco espelhar-me neste Simão Pedro e dizer: afasta-me de mim porque sou um pecador. Vocês ouviram a minha história de vida e ouviram que eu a certa altura bebia e fumava e andava desorientado. E agora eu vejo-me nesta posição de estar a falar de Cristo para vocês e sabendo os meus comportamentos anteriores, eu tenho vontade de dizer isto: afasta-te de mim porque sou um homem pecador. Então reparem, vejam vocês nas vossas vidas onde é que erraram e vejam que Cristo não faz diferenças. Porque uma das características da espiritualidade superior é não vê aquilo que tu és, mas vê aquilo que tu poderás vir a ser. Então reparem, Cristo, vou voltar a repetir, não vê aquilo que tu és ou aquilo que tu foste, mas aquilo que tu irás ser. E o que tu irás ser é um espírito feliz, é um espírito iluminado, é um espírito que a certa altura irás trabalhar muito em seu nome, irás pescar muitos homens e muitas mulheres. Então, pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram junto. Então, reparem que este assombro é como se fosse o cair em si mesmo. A Simão Pedro cai mesmo: eu não sou merecedor de tamanha bênção de tanto peixe que eu aqui apanhei. Da mesma forma, como todos os outros pescadores, quando beberam, quando colheram a pescaria baseada na sua palavra, ficaram perplexos. Porquê? Porque as redes estavam cheias. Então reparem que todos eles, quando foram pescar com base na palavra de Cristo, a sua vida transformou-se numa vida de abundância. Então, é isso que nos acontece. Queiramos de nós dar condições para que Cristo se manifeste em nós. E reparem, agora lembrei-me de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso perseguiu os cristãos
matava os cristãos. E mesmo assim, Cristo convocou-o para ser um dos seus maiores trabalhadores. E ele chegou lá mais à frente em que diz assim: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ele chegou a um estado evolutivo de tal forma que já não era ele quem falava, era o Cristo que falava através dele. Porquê? Por causa da sua transformação íntima. Então, de forma semelhante, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e Jesus disse a Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ou seja, não só os pecadores, mas também Tiago e Simão, outros pescadores que ficaram estarrecidos, que ficaram completamente perplexos. Porquê? Porque sentiram-se profundamente amados, porque sentiram que, independentemente de todos os seus pensamentos materialistas que tinham e que fizeram com que eles não pescassem nada, ainda assim, Cristo veio convidá-los a todos para beber e para pescar desta grande pescaria que é o pescar das almas. Então, este é o momento fatídico para a vida de Simão Pedro. Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Então, reparem, não temer, não temer o que vier, não temas. Se estás doente, não temas. Se estás sem emprego, não temas. Se estás aflito, não temas. Deixa que a espiritualidade maior te possa envolver, te possa amparar. Mas para isso é necessário que a gente deixe e que a gente queira. Então, quando isso acontece e quando deixamos que nós sejamos instrumentos da espiritualidade, começamos a ser nós próprios um exemplo. E não é preciso ter um programa como este que aqui está. É na nossa vida onde nós estamos. Às vezes somos palavra de Cristo para um filho, para um pai, para um amigo. Porque dúvidas e medos todos nós temos. E a certa altura, quando as coisas começam a acontecer, nem nos sentimos merecedores de tanto amor e de tanta bênção. Então, mas reparem que Simão Pedro era apenas um pescador. Era apenas um homem simples. Eu sou apenas um osteopata. Vocês são apenas funcionários públicos. São apenas advogados. São apenas empregadas de limpeza. São apenas comerciantes. Não é preciso, porque nós não somos definidos por aquilo que temporariamente somos, porque hoje temos a nossa profissão, amanhã já temos outra. Então reparem que todos nós temos algo a dizer. Basta nós queiramos. Não é necessário termos exposição, porque todo o trabalho é benéfico, todo o trabalho é bem-vindo. Então, ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando fundo, deixando tudo, o seguiram. Então, quando eles vieram, já mais lúcidos, e reparem no verbo, aqui já é aportarem. Há pouco estavam atracados, estavam amarrados. E aqui já se aportaram. Ou seja, vejam a diferença das palavras e dos verbos. Então, deixando tudo, o que é deixando tudo? É deixando a sua casa, deixando tudo. Então agora nós deixamos os nossos empregos, deixamos a nossa família e vamos seguir Jesus aí à maluca? Não. Claro que não.
Deixando tudo é deixando todas as nossas imperfeições. Deixando tudo o que nos fez levar ao sofrimento em que estamos agora. E o critério para a nossa felicidade é o quê? É pautarmos a nossa vida por estes valores maiores, por esta grande pescaria. Então, reparem que Simão Pedro passou de um simples pescador a ter a confiança de Cristo para ser o grande divulgador. Se não fosse ele e outros como Paulo Tarso e Estevão, a palavra de Cristo não estaria aqui hoje. Mas nada é por acaso, nós sabemos. E este espírito que tinha muitos defeitos, tinha muitas inquietações íntimas, que acabou por trair Jesus, e ainda assim Jesus viu sempre o lado mais positivo nele. Portanto, aprendamos com este Cristo, porque mesmo as pessoas que nos magoam, mesmo as pessoas que nos ferem, todas elas têm esta centelha divina e esta capacidade de amar algo ou alguém. Então, que nós possamos ver uns nos outros e a título de conclusão, não aquilo que as pessoas são, mas aquilo que as pessoas podem vir a ser. Então, que acreditemos uns nos outros, que possamos nós próprios ter uma natureza boa, ter uma natureza de ter um sorriso na cara, espalhar alegria, espalhar fraternidade. É isso que eu desejo a todos, para que, através da transmissão desses valores maiores, nós, com o nosso próprio exemplo, sejamos também, à semelhança de Pedro, estes pescadores de homens. Muito obrigado. Vamos então fazer as nossas leituras complementares com os nossos amigos. Ora, já cá está aqui a Pipinha. E aqui estão eles. Ora, vamos adicionar aqui mais um. Esperem só um bocadinho. Ora, aqui está. Estão bem dispostos? Sim. Sim? Sim. Sim. Ok. Ia-me dando um ataque, mas já passou. Sim. Sim. Agora estou no telemóvel, o computador tive que o desligar. E o João ok. aos gritos e afins. Mas pronto, Pois, já passou. mas já conseguimos. Sim. Então, digam lá de Vossa Justiça. Vamos fazer então as leituras complementares? Vou pôr uma musiquinha para a gente. Ok, podem seguir então. Eu vou ler uma mensagem de André Luís Vilar, Passos de Luz. Eu vou tirar aleatoriamente. Maldade. Muitos corações ainda estão conversando na maldade, maquinando modos de prejudicá-lo. Não se limite pela maldade alheia. Não perca a esperança em dias melhores, por causa da maldade que já cometeram contra você. Mantenha a serenidade, com ela veja a beleza da vida e note como um simples sorriso desarticula a maldade alheia. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marta. João? Nada. Também vou ler aqui André Luís Vilar e vou abrir aleatoriamente. Fases da vida. A vida é feita de muitas fases, altos e baixos, momentos bons, outros difíceis. Nos momentos bons, deve continuar nutrindo o equilíbrio e a paz para que possa ter uma vida dilatada, no bem e no bom convívio com o seu próximo. Nos momentos difíceis, de lutas, de conflitos, procure serenar seu coração. Não permita que o remorso e desespero, o ressentimento ou a cólera dilatem as regras das suas escolhas. Você foi criado para ser feliz, então seja feliz. Assim seja.
Que assim seja, João. Obrigado. Ana? Então eu vou ler do livrinho Vida Feliz, uma psicografia de Ivaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida, o que te acontece, o que mereces, a fim de conquistar novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfémia. O homem deve treinar a coragem e a resignação, sem cujos valores permanece uma criança espiritual. E desesperar-te nunca. Assim seja. Sem dúvida. Assim seja. Desesperar nunca. Muito bem, então, já que aqui estamos, vamos aproveitar e desejar uma mensagem para as pessoas que nos ouvem. Filipa, o que é que te apraz dizer neste momento? Não se desesperem, muito amor, e Deus não nos desampara. E temos sempre nossos amigos Jesus connosco. Obrigado. Nada. João, diz lá uma coisinha às pessoas. Uma coisinha. Acho que todos temos que olhar sempre em frente e ver quem está ao nosso lado, mais precisa. E estarmos dispostos sempre a ajudar, nem que seja um bocadinho só. Que se todos ajudarmos um bocadinho, tornará a vida muito mais fácil. Obrigado, João. Marta? Muita fé, muito amor no coração e Deus nunca nos larga a mão. Nunca. Eu sei que Ele nunca nos larga a mão. Nunca. É verdade. Muita é fé verdade. para todos. É verdade. Eu também tenho uma mensagenzinha. É para todas as pessoas que têm dúvidas, que se sentem aflitas, à semelhança daquela multidão, que deem a oportunidade a si mesmas de começar a fazer orações, de começar a aproximar-se de boas leituras, de começar, neste caso, e nós somos suspeitos, a ler um bocadinho sobre a doutrina espírita. Se não tiver hábitos de leitura, que comece por ver aqui a Casa com o Evangelho, que a pouco e pouco as coisas vão andando e vão melhorando. E se ainda assim as coisas não melhorarem, nós vamos tentar estar sempre aqui para que este espaço possa ser um colo para quem sofre. É este o meu compromisso que assumo convosco e é este o compromisso que assumo também comigo mesmo. É para que este espaço possa ser sempre um momento em que vocês se lembrem de Cristo, em que vocês se lembrem que a espiritualidade maior vos ama e vos fortalece. Assim, damos então por terminado mais um episódio da Casa com o Evangelho. Desejo a todos que as vossas redes ficam cheias de peixe, de alegria, peixe de sorriso, grandes fataças de alegria, grandes sardinhas de felicidade e de todos os peixes que na verdade simbolizam um valor maior. Então, que o nosso coração fique cheio e que nós, dentro das nossas possibilidades e dentro da nossa medida, à semelhança deste Simão Pedro, possamos também ser pescador de homens, pescadores de almas, construindo todos em conjunto um mundo melhor. Muito obrigado, Ana, obrigado, Marta, obrigado, João, e até amanhã, se Deus quiser, para ouvirmos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já temos saudades. Adeus.
Adeus, Jezinho. Adeus. Adeus, Beijinhos. até amanhã. Fiquem bem, fiquem Até bem. amanhã. Amanhã. Vou desligar aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Tchau, tchau. Todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te dão